Micos, Otto João Lira e Elvira Lira, Cleomar e Clínio Lira, Padre José Brandel, pelas almas do purgatório, pela alma de Nilo Moser, Bianor da Silva Dantas, Inácio Correia, 3 anos e 8 meses de falecimento, Ana Correia, Ivo Loz, Bertoldo Loz e Maria Loz, Heraldo e Ieda Schurt, pela passagem do aniversário hoje do nosso ministro Silvio César Alessandri, pela saúde por todos os doentes, em ação de graça pelas vocações, pelos 52 anos de casado do senhor Pedro e Margarida de Andrade, aos anjos Miguel, Gabriel e Rafael, a Nossa Senhora das Graças pedindo uma graça. Fiquemos de pé para cantar na procissão da entrada da procissão litúrgica. Maria caminhava num bosque que num caminho seco de ramos mesquinhos que em 7 anos só deram espinhos. Jesus e Maria não andava sozinha, que eleição, sob o coração um segredo tinha, trazia consigo uma criancinha. Jesus e Maria, e dos espinhos brotaram rosas que eleição, quando seus pés puros tocaram o chão, o menino sob o seu coração. Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, amados filhos. Sejam bem-vindos ao primeiro dia do novenário do Santo Natal. Quero acolher a vocês com muito carinho para esta celebração especial, hoje também nos alegrando pelos 52 anos de matrimônio do senhor Pedro e da senhora Margarida de Andrade. E assim os acolho com muito carinho nesta celebração, juntamente com a sua família. E também nosso querido César hoje está de aniversário, agradecendo a Deus pelo dom da vida dele, que é um grande amigo e uma grande liderança na nossa comunidade. Que Deus seja louvado, filho, pelo dom da tua vida nesse dia também. E filhos queridos, vamos agora dar início ao nosso novenário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos as profecias. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Todos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Alegra-te, filha de Sião, enche-te de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o Senhor virá, e naquele dia haverá uma grande luz. Os montes derramarão doçura, e as colinas jorrarão leite e mel, porque virá o grande profeta,
Ele renovará Jerusalém. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Eis que virá Deus e homem da casa de Davi para sentar-se no trono. Vós vereis e o vosso coração se alegrará. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Eis que virá o Senhor nosso protetor, o Santo de Israel, tendo a coroa do reino em sua cabeça, e dominará de um mar até o outro, do rio até os confins do orbe terrestre. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Eis que aparecerá o Senhor e não falhará. Se ele demorar, espera-o, porque virá e não tardará. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Descerá o Senhor como chuva sobre a relva. Em seus dias surgirá a justiça e a paz em abundância. E todos os reis da terra o adorarão, todos os povos o servirão. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Nascerá para nós pequenino, e será chamado Deus Forte. Ele se sentará sobre o trono de Davi, seu pai, e reinará. Seu poder está sobre seu ombro. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Belém, cidade do grande Deus, de ti sairá o dominador de Israel. Sua vinda será como no princípio dos dias da eternidade, e será engrandecido em toda a terra. E haverá paz em nossa terra quando ele vier. Ao Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos.
Rei e Senhor que há de vir, vinde todos adoremos. Sentados, cantemos o Polissalmo. Alegre-se os céus, exulte a terra, montanhas prorrompei em louvores, que as montanhas jorrem a alegria e as colinas a justiça, porque nosso Senhor virá e se compadecerá de seus pobres. Orvalhai do alto aos céus e as nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, visitai-nos com vosso Salvador. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Enviai, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, do deserto ao monte da filha de Sião. Vinde para livrar-nos, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos vossa face e seremos salvos. Vinde, Senhor, visitar-nos na paz, para que alegremos diante de vós, como um coração perfeito, para que conheçamos na terra vosso caminho, e em todas as nações vossa salvação. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde para salvar-nos. Vinde, Senhor, e não tardeis, perdoai os crimes de vosso povo. Ó, se rasgasseis os céus e descesseis diante de vossa face, as montanhas desabariam. Vinde mostrar-nos vossa face, Senhor, vós que vos assentais sobre os querubins. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De pé. O Cordeiro sem mácula entra por nós como precursor, feito pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Rei de justiça, cuja geração não tem fim. Graças a Deus. Rezemos. Eis que uma clara-voz se faz ouvir, ressoando até na escuridão. Para longe fujam os sonhos, do alto Jesus resplandece. Eis que o Cordeiro nos é enviado, para gratuitamente perdoar o débito. Todos com lágrimas, peçamos juntos indulgência. O feliz autor do mundo vestiu-se de um corpo de servo, para que com a carne, livrando a carne, não perdesse os que ele criou. A graça celeste penetra as entranhas da casta mãe. O ventre da donzela traz segredos que ela não conhecia. O casto seio da Virgem
faz-se de repente o templo de Deus. Intacta, sem conhecer varão, concebe o Filho em seu ventre. A Deus Pai seja a glória, e a seu único Filho, com o Espírito Paráclito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que virá o Rei, Senhor da terra. Ele quebrará os grilhões de nosso cativeiro. Magnificat, 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 Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Magnificat, 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 Magnificat. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Magnificat, 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 Magnificat. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Magnificat, 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 Magnificat. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Magnificat, 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 Magnificat. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Magnificat, 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 Magnificat. Eis que virá o Rei, Senhor da terra,
Ele quebrará os grilhões de nosso cativeiro. E agora, queridos filhos, invoquemos sobre todos nós as luzes do Divino Espírito Santo, cantando. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que ensinais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito compreendamos o que é reto e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Orvalhai do alto, ó céus, e as nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. Oremos, despertai-nos, Senhor, o coração para prepararmos o caminho do vosso Filho, a fim de que, purificados por sua vinda, sejamos dignos de servir-vos, vós que, sendo Deus, viveis e reinais na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Em pé cantemos, aclamando ao Santo Evangelho. Maria, cheia de graça, não teme o que possa vir. Palavra de Deus não passa sem antes tudo florir. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. José não temeu a crura, Maria foi sempre forte, e Deus encontrou ternura, e o povo uma nova sorte. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, pertencente à classe de Abias. Sua esposa, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos se achavam em idade avançada. Quando certa vez Zacarias desempenhava suas funções sacerdotais diante de Deus, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume estabelecido para as funções sagradas, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. À hora do incenso, enquanto toda a multidão do povo se encontrava do lado de fora rezando, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e encheu-se de temor, mas o anjo lhe disse: Não tenhas receio, Zacarias. Tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, a quem porás o nome de João.
Encherá teu coração de prazer e de júbilo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instantezinho, meus queridos. Nosso querido Padre Vinícius está ali atendendo confissões, se alguém desejar confessar-se. Também quero acolher com carinho os seminaristas hoje que nos alegram com a sua presença, o Arthur e o Yuri, que hoje participam conosco. Estão de férias do seminário, mas permanecem fiéis a Deus, né? E hoje vêm rezar conosco em nossa paróquia. Meus amados filhos, começamos hoje a novena de Natal. A novena de Natal é uma novena um pouquinho diferente das outras. É uma novena onde sempre tem menos gente, é normal. Porque nessa época o comércio estende seu trabalho até às 8 horas da noite, as pessoas estão numa grande correria, mas é feliz daqueles que podem estar aqui, se preparando através dessas lindas orações para o Natal de Jesus. A novena de Natal, meus filhos, é a novena mais antiga da Igreja. E assim, meus amados filhos, hoje podemos estar aqui, meditando sobre o presépio, sobre o Natal, e a cada dia nos aproximando de uma contemplação mais profunda desse mistério que é nosso. É o mistério da nossa salvação que se concretiza quando chega a hora nos tempos da encarnação do nosso Senhor, que sendo Deus se fez homem e veio para nos salvar. A novena de Natal cada dia tem um tema. E o primeiro tema, o tema do dia de hoje, é um tema muito lindo. É o tema da família. E por isso, meus queridos filhos, nós ouvimos a história de parentes de Jesus hoje. Santa Isabel e São Zacarias, que serão os pais de São João Batista. O último dos profetas, aquele que vai nos mostrar o Cordeiro de Deus. E falando dessa família, meus queridos filhos, nós vemos que São Zacarias e Santa Isabel, eles constituíam uma família de justos, tementes a Deus. Aliás, filhos queridos, como é importante nós sermos tementes a Deus. Nosso mundo tem perdido o temor de Deus. E por ter perdido o temor de Deus, tem se perdido no caminho e não se encontrado mais. Eram tementes a Deus. Ser temente a Deus significa, meus filhos, saber o nosso lugar e saber o lugar de Deus. E por mais que isso pareça óbvio, às vezes está tão distante. É a contemplação dessa verdade. E quando contemplamos quem é Deus e quem nós somos, em nós nasce naturalmente esse dom do Espírito Santo, o temor de Deus. Que não é medo, não. Quem gera o medo é o demônio, o temor é um respeito que nos nasce a partir da realidade de saber o que eu sou e o que Deus é. Eu tão pequenino, tão pecador, e Deus tão grande e tão santo, tão puro, e pensar que esse Deus se fez homem e quis nascer entre nós nos constrange. Quanto nos amou, quanto nos ama. Santa Isabel e São Zacarias eram tementes a Deus, eram obedientes a Deus, e meus filhos, a obediência é uma virtude que jamais podemos perder. Eram obedientes aos mandamentos de Deus. E o versículo 13 desse evangelho nos diz que eles rezavam, eram pessoas de oração. E meus filhos queridos, Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração na nossa vida, meus filhos amados, é tão importante quanto a nossa respiração, é tão importante como alimentar-se, é rezar. E se nós não rezamos, devemos começar a fazê-lo. E se rezamos, temos que procurar sempre rezar melhor, rezar bem. Porque rezar é falar com Deus. E, embora esse casal não tivessem filhos, eles desejavam ter filhos, e isso é bonito.
desejavam gerar a vida, porque o nosso mundo hoje, meus filhos, ele vai na contramão da família e não quer que a família cresça, que ela frutifique. Eles desejavam ter filhos. Eu sou o terceiro filho da minha mãe, que está aqui, minha querida mãe. Está lá ela com a Margarete. Eu sou o terceiro filho. Se ela falasse assim, eu vou ter um só, vocês não teriam um padre. E se o pai dela tivesse dito, eu vou ter um só, ela deve ser a sexta ou sétima quase, não teria também um padre. A família deve ser aberta à vida, meus filhos. E o mundo egoísta se fecha e coloca muitas coisas à frente, quando nossos antepassados tinham muito mais dificuldades e geraram grandes famílias e educaram com dignidade, honestidade essas famílias. E os filhos, por terem irmãos, aprendiam desde cedo a cuidar uns dos outros e a dividir. Como é lindo uma família, meus filhos queridos. E por isso vamos refletir na grandeza da família cristã. A família diante de Deus, ela é santa, meus queridos, e por isso temos que pensar na nossa. A família é algo tão santo que Deus quis ter a sua. A família é sagrada, a família é santa, em primeiro lugar, porque Deus é o autor da família. Foi Ele quem criou a família. Lá no paraíso, entregou Eva a Adão para que eles formassem uma família. Ele é o autor da família. E Ele vai modelar a família na sua vida divina, porque assim como Deus dá vida, a família gera a vida. A família é santa, porque Deus fez da família o teatro, aquele local aonde, meus queridos filhos, Ele faz a sua mais alta manifestação a nós. Foi na família. Foi na família que Ele se fez visível, assumiu nossa carne, quis nascer numa família. E por isso, meus filhos, ao olhar para a família, não vemos somente carne, mas vemos almas. Nós todos temos uma alma, e nossa alma é o nosso bem mais precioso. Filhos, o nosso bem mais precioso não está no banco, nosso bem mais precioso não está numa escritura, nosso bem mais precioso não está numa herança, nem num objeto. Nosso bem mais precioso está dentro de nós, é aquilo que nos mantém vivo. Nosso bem mais precioso é a nossa alma. A nossa alma, porque ela é imortal, porque nossa alma vai viver para sempre, e por isso precisamos cuidar desse bem precioso. E é tão bonito ver hoje as confissões acontecendo, e vão acontecer durante toda a novena de Natal. Cuidar da nossa alma, preparar a nossa alma, prepará-la para Jesus, para a sua graça, para o céu, nossa alma imortal. Meus filhos queridos, a família é santa, porque Deus espelhou nela um mistério, o mistério da união de Jesus com a igreja. Não existe igreja sem Jesus. Se tirar Jesus, acaba a igreja. E para ter Jesus precisamos da igreja. Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma ideia, não, Jesus é uma pessoa. Ele é vivo e vive aqui, e precisamos da igreja para encontrá-lo, para receber o perdão dos nossos pecados, para batizar nossas crianças, para unir os noivos santamente em matrimônio, para consolar os doentes na unção dos enfermos, para perpetuar o sacerdócio de Cristo na terra pelo sacramento da ordem, para alimentar nossas almas na Santíssima Eucaristia, para nos crismar, nos confirmando na fé. Precisamos. Jesus e a igreja são inseparáveis. E São Paulo diz que a união de Cristo com a igreja é a imagem do matrimônio inseparável. Esse mistério é grande. A família é santa, meus filhos queridos, porque Jesus a santificou. E santificou a família em vários momentos. Santificou a família nascendo em Belém, nascendo em uma família. Ele santificou uma família crescendo numa família em Nazaré, na casa de Nazaré, como cantamos tão bonito na aclamação do Evangelho de hoje. Ele santificou a família quando fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Numa festa de casamento, fez seu primeiro milagre.
Ele santificou a família pela redenção, quando elevou o matrimônio, meus filhos, à dignidade de sacramento. E com os seus preceitos, assim, restaurou a família, aquilo que Deus sonhou para ela, porque no Antigo Testamento a família tinha se perdido, tinha nascido inclusive a poligamia. Jesus disse: não foi assim desde o princípio. Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, disse nosso Senhor. E assim Ele restaura o matrimônio. Meus filhos, a família é santa porque ela é um templo sagrado, onde Deus se alegra em ser glorificado. Jesus quer morar conosco também na nossa casa. Quando ele apareceu a Santa Margarida Maria no século XVI, um dos pedidos que ele fez foi que a minha imagem esteja exposta e honrada nos lares, e as casas que tiverem a imagem do meu sagrado coração, eu mesmo as abençoarei, disse nosso Senhor. A família é um local onde glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus pela vida de fé na qual se vive a nossa casa. Como anda a vida de fé da nossa casa, a vida de fé da nossa família? Nós glorificamos a Deus pela fé praticada no nosso lar. Nós glorificamos a Deus nas virtudes que praticamos na nossa família. Filhos queridos, que a nossa família seja um local santo e não de pecado. Um local santo, um lugar sagrado. Nós glorificamos a Deus na nossa casa, na nossa família, pelas orações que lá na nossa casa a gente reza, que a gente faz. Filhos queridos, a família enfrenta dificuldades. Ela sofre ataques no nosso tempo. E meus filhos, quais são os ataques à família nos nossos tempos? Primeiro são aqueles que não querem os filhos, que impedem a geração dos filhos, sendo que os filhos são o fim primário do matrimônio. E assim, meus filhos, o egoísmo tem crescido na terra em que vivemos, um egoísmo que tem medo de enfrentar riscos e sacrifícios pelo tesouro que mais importa. Atentam contra a família aqueles que matam o feto no ventre da própria mãe, causando o aborto. Isso trata-se, meus filhos, de homicídio. O inocente que paga pelos culpados. O que uma mulher traz em seu seio é uma criança, uma vida humana, uma alma. Matar um bebê no ventre da mãe, não importa a condição que seja, esse bebê é um inocente, tão vítima quanto aquela que o gerou muitas vezes, mas vítima também. Se trata de homicídio. Pecado que Deus punirá, nos diz o livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 10. Pecado que grita aos céus. Atentam, filhos, contra a família, aqueles que traem a fidelidade conjugal. Meus queridos, é muito triste a traição. E nós jamais, cristãos, devemos nos dar a traição. Devemos ser fiéis até o fim, até o derramamento do sangue, se preciso for, mas não trair. Quantas músicas, quantos espetáculos indecentes, às vezes na televisão, nos meios, nas redes sociais, que pregam a traição, a destruição do lar, filhos queridos. Isso é triste, meus queridos. E devemos lembrar que a traição, ela é uma injustiça. Ela é uma injustiça porque a justiça é dar a cada um aquilo que é seu. E temos o dever de sermos fiéis com aqueles que amamos. Ela é desonra porque a traição humilha. A traição expõe, ela desonra. A traição é o túmulo do amor, que coloca desconfiança onde não devia haver. Isso não deve ter lugar na nossa vida. Atenta contra a família. Assim, meus filhos, a grande propaganda dos nossos tempos que quer dissolver o que Deus uniu, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 6, o que Deus uniu, o homem não separe, diz nosso Senhor, a família é sagrada.
E não só isso, meus filhos, isso é bastante, claro, mas em ordem à sociedade, a família é o princípio da sociedade, meus filhos. É a família que fornece os membros à sociedade. Não existe sociedade sem família. Na base do Estado, quem está? São as famílias. Filhos queridos, a sociedade em que vivemos, ela espelha o vulto da situação das nossas famílias. Se as nossas famílias são sadias, a nossa sociedade será sadia. Se em nossas famílias houver corrupção, na sociedade haverá também corrupção. Por isso, se queremos salvar a sociedade, já dizia São João Paulo II, de saudosa memória, temos que salvar primeiro a família. Temos que cuidar da família e olhar pela família e salvar a alma de nossos entes queridos, lutar por isso, porque a família é desejada e amada por Deus. Nesse primeiro dia da nossa novena, quer a Santa Igreja que pensemos nessas verdades tão importantes, que conhecemos lá no fundo do coração, mas que esquecemos com facilidade, e peçamos pelas nossas famílias. Toda família traz seus sofrimentos. Eu entendo, não é fácil, mas rezemos por elas. Aonde não alcançamos, entregamos a nosso Senhor. E é isso que agora faremos. Por isso, convido a todos, meus queridos, a ficarmos em pé, para rezarmos a oração desse primeiro dia. Iluminai-nos, Senhor, com o exemplo de vossa família, e dirigi nossos passos no caminho da paz. Vamos rezar juntos? Oremos. Senhor Jesus Cristo, que por vossa submissão a Maria e José, consagrastes a vida doméstica pela prática de inefáveis virtudes, fazei que, auxiliados pelos dois, sejamos instruídos com os exemplos de vossa Santa Família e cheguemos a participar da eterna felicidade. Amém. Filhos queridos, a nossa novena, ela nos dá uma lição de casa cada dia. E se vocês quiserem topar o desafio, temos algumas propostas. Podemos escolher uma delas, ou todas, mas a primeira proposta é que os membros da família se preparem para o Natal mediante uma boa confissão. Primeira proposta. Segunda, conseguir que um casal unido só civilmente ou amaziado se prepare para receber o sagrado matrimônio. E terceira, visitar uma família que esteja necessitada e ver o que podemos fazer em seu favor. E agora, queridos filhos, nós vamos para a exposição do Santíssimo Sacramento e colocar nossas famílias aos pés do próprio Jesus sacramentado. Cantemos. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, e vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração,
que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos as orações. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação os sofrimentos da Santíssima Virgem e de São José, na longa e penosa jornada de Nazaré a Belém, e a angústia de seus corações por não acharem onde hospedar-se, quando se aproximava o nascimento do Redentor do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação o presépio em que Jesus Cristo nasceu, as palhinhas que lhe serviram de berço, o frio que sofreu, as mantilhas em que foi envolvido, as lágrimas que derramou e os seus ternos gemidos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação a humildade, mortificação, paciência, caridade e todas as virtudes de Jesus menino. E vos agradeço, amo e bendigo constantemente por este inefável mistério da encarnação do Verbo divino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos pelo nosso Pontífice, o Papa Leão XIV. O Senhor o conserve, lhe dê vida, o torne feliz na terra e não o entregue aos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício o vosso servo Leão XIV, a quem constituístes pastor de vossa igreja, e fazei que por palavra e exemplo edifique os seus súditos, a fim de que chegue a vida sempiterna com o rebanho que lhe confiastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Adalberto, que ele permaneça firme e apacente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade do vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Deus, que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, dai o espírito de sabedoria e abundância de vossas graças a vosso servo Dom Adalberto, nosso bispo, a quem confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e que receba na eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos,
que a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, E contém todo sabor. oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Recebamos com profunda devoção a bênção do Santíssimo. Que essa bênção venha sobre todas as nossas famílias. Lembra-te dos teus entes queridos e coloca-os todos diante de Jesus sacramentado. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde, até Belém. Vede nascido vosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seu rebanho e alegres acorrem ao Rei do céu. Nós igualmente, cheios de alegria, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador, o Deus invisível que tem
Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Rezemos juntos a oração pós-comunhão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, assim estamos chegando ao final do primeiro dia da nossa novena, momento tão bonito, tão gostoso de oração junto de nosso Senhor. E vocês receberam um númerozinho hoje, quando vocês chegaram. Alguém não ganhou númerozinho? Levanta a mão. Lá, ó. Cadê o pessoal do número? Pro lado de cá todo mundo tem? Tem, né? Isso, e lá atrás também, ó. Para que é esse númerozinho? Então, todo dia da novena, 2 imagens do menino Jesus vão visitar as casas. Eles vão hoje com quem ganhar o sorteio e voltam amanhã, para o próximo dia. E vão visitando o pessoal. Dia 24, no último dia da novena, aí quem ganhar o sorteio vai ficar com eles para sempre. Aí eles ficam de vez. São esses 2 meninos lindos aqui, ó. Podem trazer, meninas? Isso. Que vão visitar os lares. Mais alguém não ganhou númerozinho? Todo mundo tem? Então vamos sortear agora as 2 primeiras famílias. E esse ano está dobrado porque tem 2 chances, tem 2 meninos para visitar os lares. Deise, isso. A Deise está aqui de Santo Berto, fazendo propaganda da paróquia. Deixa o padre tirar o número. Padre Vinícius, o senhor vem aqui tirar o outro para nós? Né? Para não ser chuncho, os 2 padres tiram. Vamos tirar um número aqui. O que o padre Rafael tirou está saindo, saiu. 1984. O seu Tarcísio, então vai ter uma visita, uma salva de palmas para o seu Tarcísio. Um menino vai visitar a casa do senhor hoje. E vamos ver quem que o padre Vinícius tira. 1915. 1900, não é o senhor mesmo não, né? É, 1915. O seu Olímpio, uma salva de palmas. Então vai ter um menino também hoje para visitar a casa. Isso. E amanhã eles voltam para visitar outro lar. Pode ter certeza que tem muita chance de passear na casa de vocês o menino Jesus. E filhos, nessa noite especial nós temos o aniversário do nosso querido César. Nosso César, que é um braço direito nosso aqui na paróquia, candidato do diaconato, nosso policial aí, né, que garante a segurança de todos. Filho, que Deus te abençoe muito. Nós somos muito felizes por tua vida estar aí nessa terra, sendo um dom para todos nós. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso César também, agradecendo por tudo mesmo. Né? Tem a outra metade dele ali, que é a Tati, né? Hoje foi o dia do matrimônio, queridos. Vocês são um lindo exemplo de amor para todos. Que Deus abençoe. E os 2 filhos ali ajudando missa. Um está aqui, o Augusto, e o Artuzinho está lá, ó, com fogo. Isso, com o turíbulo. E filhos, hoje o senhor Pedro e a dona Margarida fazem 52 anos de casados, eles estão aqui do ladinho, e o padre vai dar uma bênção para eles, e que essa bênção se estenda para todas as famílias. Dá a mãozinha um para o outro, pode ficar sentadinha, meu anjo. Isso. Senhor Jesus Cristo, que há 52 anos unistes pelo vínculo indissolúvel do sagrado matrimônio, estes vossos filhos nos vossos laços do amor, nós os pedimos que os abençoeis, e santifiqueis através deles toda a sua família, para que tenham saúde, paz e alegria na vossa graça, e tendo vencido todas as vicissitudes dessa terra, um dia possam gloriar-se ao vosso lado nos céus. Que desça sobre vocês, sobre toda a família de vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, abençoados, uma salva de palmas para os noivos. Parabéns, queridos. Que Deus abençoe. E filhos queridos, agora que já chegamos no final da novena, eu quero recordar que amanhã, 7h30, aqui na Matriz, o segundo dia. A novena é maravilhosa. Se vocês conseguirem trazer mais alguém, vai ser muito bom.
para que as pessoas possam participar desse momento especial. Todo dia, bênção do Santíssimo, as confissões. Então, vamos aproveitar essa graça na nossa vida. E quem não puder vir, a gente reza, porque muitas pessoas estão trabalhando, né? Tem as dificuldades, e queremos agradecer a presença do Terço dos Homens, que hoje veio rezar conosco aqui. E os homens que quiserem fazer parte do Terço dos Homens, todas as terças no Bela Vista, eles estão reunidos, mas agora até o Natal eles vêm aqui. E tem o terço antes, né? Todo dia vai ter o Terço dos Homens aqui? Os que puder vêm, né? Isso. E antes da missa, meia horinha, tem o terço aqui na igreja. Então, homens, muito obrigado. De coração também pela presença, e das esposas que trouxeram vocês, né? Que deixaram vocês vir hoje também. E agora vamos receber a bênção final, e amanhã estamos no segundo dia da nossa novena. Muito obrigado a todas as equipes, tudo tão bonito, que Deus recompense a todos. É tão bom começar a novena de Natal, né? Agora vamos até o fim, juntos, nos preparando para o nascimento de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, queridos filhos, até amanhã, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Deus lhes tornou nossa grande esperança e como criança no mundo nasceu. Por isso vamos abrir nossa porta a Cristo, que importa é conosco viver.